e vamos estar adentrando nessa palavra no decorrer do tempo, para nós estarmos aí ministrando algo de Deus. Que Deus venha falar muito no coração de vocês. Eu creio que Deus tem muito, meus irmãos, para falar nessa noite. A palavra de Deus diz que onde tiver dois ou mais na presença do Senhor, aí Deus está presente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui bradando e sondando cada coração. Deus vai falar conosco nessa noite. João capítulo 11. Todos acharam? Amém. Glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe a vida da igreja. Vamos sair na palavra um pouco, depois vamos continuar. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e sua irmã Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que este está enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Soberano eterno Deus, Pai amado, estamos na tua presença mais uma vez, Pai querido. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui ministrando a tua palavra mais uma vez, Senhor. Peço a ti, Pai, que o Senhor venha me limpar, Senhor, de mim nesse momento, e venha falar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. E segundo a tua palavra, Senhor, vai sendo ministrado nessa noite, que a tua igreja venha receber de ti muito, Pai. Senhor, venha abençoar a vida de cada um. Senhor, abençoa o nosso pastor missionário, onde ele esteja, Pai, e dê a vitória a cada um de nós. Nos dê um culto abençoado, um culto tranquilo, Pai. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados, aqui no capítulo 10, vamos voltar um pouquinho, já nós vamos voltar para o capítulo 11. Aqui no capítulo 10, nós temos aqui algo muito importante para o decorrer dessa palavra. Nós aprendemos um pouco. Nós vamos lá e depois nós vamos voltar aqui no capítulo 10, no versículo 40. Diz assim: ó, e retirou-se outra vez para o além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou, e muitos iam ter com ele, e dizia: João não fez sinais algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Depois nós vamos voltar aqui no capítulo 10, para nós estar explicando algo a respeito da palavra de Deus. Meus amados, essa palavra, podemos dizer que é uma das palavras, um dos milagres, um dos sinais, maiores sinais que Jesus fez. Aqui tem um milagre, é mais só um milagre que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres. E os sinais os milagres que Jesus fazia eram sinais. Mas muitas das vezes as pessoas, muitos ainda não criam quem era Jesus, que era o Messias, do poder que Jesus tinha. A Bíblia nos diz que Jesus era 100% Deus e 100% carne, 100% carne e 100% espírito, 100% Deus, 100% homem. E nós podemos ver no decorrer dessa palavra que muitas pessoas ainda ele falando aquilo que iria acontecer, ele explicando. Muitas pessoas ainda questionavam com ele, porque era coisa grandiosa. Como eu já falei, esse foi um dos maiores milagres, os maiores acontecimentos, os maiores feitos na Bíblia. Foi coisa estrondosa, e muitas pessoas ainda queriam questionar, assim como Marta. Nós vamos continuar a leitura, mas para frente nós vamos entender. E diz assim o capítulo, o versículo 5: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouviram, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Um ponto muito importante. Ficou 2 dias no lugar onde estava, que nós vamos voltar depois para nós entender. Jesus que ficou 2 dias onde ele estava ainda. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez à Judéia.
Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui, meus amados, nós já podemos ver que os discípulos já começam a ter uma dúvida. Como assim vai despertar do sono? Se ele está realmente dormindo? Está morto ou não está? Vai morrer ou não vai? E Jesus, aqui mais na frente, Jesus faz questão de dizer: disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo? Já começa aí um questionamento. Está morto, então ele não tem como ressuscitar, vai ser salvo. Vamos continuar. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam do que falava, do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Jesus já teve que falar para eles, já teve que declarar: Lázaro está morto. Não há meio termo. Lázaro já está morto. Para que eles começassem a entender o que ia acontecer no decorrer até o final dessa palavra. Vamos lá para o versículo 15. E diz mais: e folgo por amor de vós, de que eu não lá estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, Jesus estava tipo assim, de propósito Jesus estava fazendo isso. A Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia, ele ficou mais 2 dias. Lá na frente, nós vamos voltar lá no versículo 10 e vocês vão entender. A Bíblia diz que ele ficou 2 dias, mas quando Jesus chegou lá, já era de 4 dias. Tem uma matemática que nós vamos entender no decorrer da palavra. É muito importante a gente entender isso. Quando o mensageiro chega, dá o recado a ele, ele fica mais 2 dias no lugar que estava. Mas quando ele chega lá, já era de 4 dias. Nós vamos entender isso. Disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrer com ele? Aqui, meus amados, nós podemos ver a falta da fé, a descrença. Tomé era uma pessoa completamente descrente, Tomé era uma pessoa que não acreditava. E ele questiona naquele momento: se Lázaro vai morrer, nós vamos lá para morrer também. Nós vamos morrer também. Porque lá atrás, aqui no versículo 10, diz que Jesus estava nesse lugar e ele tentaram apedrejá-lo. E ele conseguiu escapar daqueles apedrejadores. E a Bíblia diz que ele foi além do Jordão, lá onde João havia o batizado. Então Jesus teve que fugir das mãos dos apedrejadores e foi além do Jordão. E lá ele ficou meio que escondido, meio que afastado. Nós vamos entender isso mais para frente dessa palavra. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias e estava na sepultura. Mais um ponto também que nós vamos entender. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. Entenda, presta bem atenção. Betânia estava longe de Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro questionamento. Marta já começa a confrontar com Jesus. Já começa aqui
mesmo sabendo quem era Jesus. Mas estava rolando aqui já assim uma insegurança. Vamos continuar a palavra no versículo 22. E também agora sei que tu, quanto pedires a Deus, tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Continua Marta. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta ainda não está querendo entender o que Jesus falava com ela. Marta está querendo dar uma de teóloga para cima de Jesus. 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meus amados, tem algo muito interessante. Primeiro, Marta chega para Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o teu amigo não teria morrido. Quando Marta fala, Jesus fica tranquilo, fica normal, fica onde ele estava, não reage. Jesus não tem reação, porém, entendendo tudo. E Jesus o tempo todo tentando explicar, querendo explicar o que iria acontecer. Aqui nós podemos ver algo muito importante, meus amados. Nós podemos ver que Marta chega para Jesus e fala essa frase: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria é diferente. A Bíblia diz que Maria, quando chega, ela se lançou aos pés do Senhor. Ela prostrou os pés do Senhor. Meus amados, é uma diferença muito grande de falar com Deus, de clamar e invocar ao Deus vivo. Ou seja, joelho no chão. Para quem não sabe, gente, tem muito valor. Marta falou: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas Maria, quando chegou, ela fez diferente. Maria não chegou, não só falou. Maria se prostrou aos pés do Senhor. Maria se jogou de joelho com o rosto no pó e falou: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aquilo foi no fundo do coração de Jesus. Jesus entendeu aquilo ali não como só uma frase, como um clamor. Jesus recebeu aquilo ali como uma adoração. E aqui na frente mais nós vamos entender. Qual é o menor da Bíblia? O versículo da Bíblia que está aqui em João. Alguém sabe o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Glória a Deus. Aonde está? Qual o versículo? Versículo 35. Isso aí, muito bem. Então vamos continuar, o 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. O versículo vem e vê. O 35 diz: Jesus chorou. Meus amados, nós podemos ver aqui que explica o choro de Jesus. Eu sempre ficava me perguntando por que Jesus chorou. Será por quê? Pela ingratidão, pela falta de fé daquele povo. Mas quando Maria chega, se prostra aos pés de Jesus, não tocou no coração de Jesus. E quando Jesus chora, Jesus quis mostrar para todos que ele era
100% homem e 100% Deus. Jesus tinha sentimento. Jesus sentia as dores do próximo. Aleluia. Então Jesus chorou. Ele quis mostrar para todos que ele também tinha sentimento. Ele chorava. E quando Maria se joga nos pés de Jesus, Jesus sente. Jesus começa a sentir algo muito forte. E a adoração de Maria foi diferente do que a adoração de Marta. A frase que Marta falou foi a mesma. Parece que elas ensaiaram. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece até ser ensaiado. E um tempo único. Mas aconteceu. Não sei se foi por acaso ou realmente elas ensaiaram. Mas falaram a mesma frase. Só que Maria adorou diferente, falou diferente. Meus irmãos, quero dizer para você, a adoração ela tem que ter qualidade, reverência, sensibilidade, tem que ter qualidade. Adorar é uma coisa e buscar crendo mesmo, invocar é diferente. Para nós recebermos a bênção do Senhor, nós temos que adorar com força, com sabedoria, com reverência. Aleluia. E Maria foi reverente nesse assunto. Maria chegou, se prostrou aos pés do Senhor e falou: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus sentiu no fundo do coração algo muito forte, muito importante vindo de Maria. E aqui no versículo 35 diz: Jesus chorou. Amém? Vamos continuar aqui, versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vide como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Olha só, continua, mesmo em sabendo quem era Jesus, continua ainda uma dúvida, tipo um questionamento. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta à porta. Meus amados, nós vamos voltar lá daqui a pouco no capítulo 10, nós vamos entender a respeito da pedra. Lá no capítulo 10, diz que Jesus estava em Jerusalém e ele tentaram apedrejá-lo com pedras pequenas, entendam, tentaram apedrejá-lo. Jesus conseguiu fugir das mãos dele e foi além do Jordão, ou seja, Jesus não foi apedrejado. Mas tem aqui uma explicação para essas pequenas pedras. Nós vamos estar entendendo tudo isso no decorrer da palavra, no final da leitura nós vamos estar entendendo muito sobre isso. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 4 dias, com certeza já tem decomposição. Disse-lhe Jesus: não te he dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus aqui está falando: ô Marta, eu já te falei que eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Já te falei, se ainda que tiver morto, viverá. Eu posso fazer tudo. Jesus, quando ressuscitou a filha de Jairo, ela tinha acabado de morrer. Jesus, quando tocou no esquife, que o menino foi ressuscitado, foi outro milagre também. Mas aqui foi diferente. Aqui foram 4 dias. E Jesus, meus amados, quando ele esperou, Jesus ficou 2 dias ainda no lugar que ele estava. Mas já era de 4 dias. Mas foi tudo de propósito, para que todos entendessem e crescem cada vez mais quem era Jesus. Mas mesmo assim o povo continuava questionando. Ou seja, a vida estava ali, a salvação estava ali, mas eles não entendiam. E Jesus tentando explicar o tempo todo a eles o que ia acontecer. Mas vamos continuar. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus:
pegai-os e deixai-os ir. Muitos, pois, desses, dentre os judeus, que tinham ouvido a Maria, que a tinham visto e que Jesus fizera, creram nele. Meus amados, terminei a leitura. Agora nós vamos entrar aqui em várias explicações. Vamos começar a entender um pouco dessa leitura. O que, meus amados, quando Jesus fala aqui, tira a pedra, Marta, tira a pedra, o que acontece? Jesus podia, não podia fazer o milagre mesmo com a pedra? Sim ou não? Sim. Absolutamente. Jesus poderia fazer o milagre com o defunto lá dentro, poderia ressuscitar, mas só uma reflexão: como que esse defunto ia sair ressuscitado tendo uma pedra? Então Jesus falou: Marta, retira a pedra, tem que tirar a pedra. Ou seja, meus amados, muitas das vezes a minha e a tua bênção, Deus já fez um milagre, Jesus já enviou, mas há pedras no meio atrapalhando, ou seja, há pedra na frente atrapalhando o nosso milagre chegar até nós. Então nessa noite nós vamos entender que muitas pedras têm que ser removidas para que nós alcançamos o nosso milagre. E quando Jesus fala, retira a pedra, muitos poderiam pensar, vai acontecer nada, ou só aconteceu porque tirou a pedra. Não, negativo. Jesus poderia muito bem fazer aquele milagre, mas Lázaro ia ficar lá dentro. Como que Lázaro ia sair? Teria que retirar a pedra. Não foi porque ele fez o milagre só porque retiraram a pedra. Aquilo ali ia acontecer de qualquer maneira, tirando ou não. Então nessa noite, meus amados, eu quero dizer para vocês, a pedra que está atrapalhando a minha e a sua bênção de chegar até nós.